Pessoal, há um tipo de ligação interatômica em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina, ou seja, aqueles que estão perdendo seus elétrons. Essa característica, tal ligação é comparada ao mar de elétrons, beleza? Mar de elétrons. E aí ele faz uma pergunta. O mar de elétrons é uma metáfora que serve para o seguinte tipo de ligação, beleza? Então, essa questão para a gente discutir ligações químicas, beleza? Vamos então olhar as opções. Eu tenho ligação iônica, metálica, covalente e ligação de hidrogênio. Vamos comentar um pouquinho sobre essas ligações, tá? Porque esse é um tema que a UERJ gosta muito. Eu aconselho que, além de acertar a questão, você passe a estudar outras possibilidades, porque ligação química é um tema recorrente e certamente vai estar na sua prova, beleza? De 2021. Vamos falar então sobre ligação iônica, Um exemplo de ligação iônica é onde eu tenho, por exemplo, o NaCl. O Na, da camada ali da família 1A, ele vai ter um elétron na sua última camada. Enquanto, aqui no caso, que o cloro da família 7A vai ter 7 elétrons na sua última camada. Ó, então, ele vai estar aqui, fazendo o recebimento desse elétron aqui do Na. Esse Na vai estar passando esse último elétron para o cloro, tá? Essa ligação vai formar, por consequência, o Na+, e o Cl-, tá? Por que eu estou te explicando isso? Porque aqui ele fala dos cátions, Então, aqui, esse elétron não vai pertencer mais ao Na. Então, o Na vai ser, então, cátion. Cátion é um elemento que perdeu elétrons, tá bom? Então, vai ter esse símbolo de mais. Então, vai ser Na+. Ele é um cátion, tá? De sódio. Esse Cl- significa que ele recebeu elétrons. Então, por isso ele está com a carga mais negativa. Lembra que o elétron é negativo? Então, ele tem mais carga negativa. A gente chama ele de ânion, beleza? Então, cátion perdeu elétrons. Ânion recebeu elétrons. E repara que aqui a gente está falando de uma ligação que os íons transitam, beleza? Os íons não ficam parados com aquele elemento, ambos alcançam a sua estabilidade, tá legal? E essa é uma ligação que a gente chama de ligação iônica, ok? Uma ligação iônica. Então, os elétrons passam de um átomo para o outro. Não há compartilhamento, não há rede cristalina, não há nenhum tipo de interação desse tipo. Beleza? Então, não pode ser, aqui na questão, a letra A. Beleza? Vamos então para a ligação metálica. O que seria uma ligação metálica? É a ligação entre os próprios metais. Beleza? Então, se você tem um metal se ligando com outro metal para formar ali um elemento de alta dutividade, de condutividade elétrica maior, ele vai ser, então, necessariamente obrigado a se ligar com ele mesmo. Então você vê o ferro, o zinco, o alumínio, todos esses, você vai ver lá, por exemplo, o alumínio é o Al3, O ferro pode ser Fe3, por exemplo. Você vai encontrar esses elementos presentes na natureza. E para que eles façam principalmente a condutividade elétrica, eles precisam formar retículos cristalinos. Beleza? O que significa isso? Significa que eles se ligam com eles mesmos, tá? Fazendo uma rede muito dúctil, muito dura, mas que passa elétrons ali livremente. Imagina que você tem aqui os elétrons assim, na verdade os átomos são esses pontinhos que eles podem ser montados de forma a se comunicar entre os mesmos. E aí você imagina esse modelo aqui, esse desenho aqui, de um cubo, onde cada pontinha dessa é necessariamente um átomo, ok? E eles vão formando as ligações cristalinas. E aí a gente chama isso aqui, pessoal, de mar de elétrons, beleza? Então essa situação de mar de elétrons está se referindo ao retículo cristalino de uma ligação metálica. A resposta dessa questão aqui é a letra B, beleza? Porque aqui os elétrons, eles não estão sendo
perdidos, eles estão conversando com o mesmo elemento, ou seja, dentro daquela região ali, daquele mesmo elemento, estão todos os elétrons ali, formando ali um retículo cristalino, como já foi falado aqui, uma rede cristalina, que é muito útil aqui nas ligações metálicas para a condutividade, para a passagem da corrente elétrica. Perfeito? Vamos estudar aqui a letra C. O que seria uma ligação covalente, professor? É o seguinte, na ligação covalente eu posso te apresentar o exemplo do carbono. Tá? Por que do carbono? Porque o carbono é um elemento que ele tem, lembra, 4 elétrons na sua última camada. E aí, ele costuma se ligar com outros elementos para alcançar a teoria do octeto, né, para ele ter 8 elétrons na sua última camada, não doando nem recebendo, mas compartilhando elétrons. Digamos que um carbono se encontra com outro carbono, né, e ele então também vai se unir a este elemento de forma covalente. Tá? A forma covalente significa que o elétron não é nem de um nem de outro, ele é compartilhado. Imagine que aqui nesta ligação entre os dois átomos de carbono existe uma zona, né? Uma camada eletrônica onde esses elétrons estão circulando. E é uma região mais provável de encontrá-los. Então, o elétron não faz, né, com que um carbono ou outro carbono seja um cátion ou um ânion. Perfeito? Repare que essa questão aqui ela fala que entre os cátions, ou seja, entre aqueles que estão perdendo elétrons, tá? Então não é o caso da ligação covalente, pois a ligação covalente é uma ligação que vai compartilhar elétrons, tá? Elétrons ou pares eletrônicos, né? Outro exemplo você pode usar aqui, por exemplo, o CO2, né? Nosso famoso CO2. O que é o CO2? Ele é um átomo de carbono com uma dupla com um oxigênio e uma dupla com outro oxigênio. Então eu tenho CO2, ok? Eu tenho duplas ligações aqui. E aqui há ligações covalentes. Perfeito? Existem outros N exemplos, mas você precisa entender e dissecar esse entendimento de ligações químicas, porque é muito importante, a UERJ adora, ok? E aí nós vamos falar sobre aqui a letra D, que são as ligações de hidrogênio, né? Também conhecidas como pontes de hidrogênio. Uma ponte de hidrogênio é uma ligação intermolecular, beleza? Não é uma ligação interatômica. Quando eu falo de ligação interatômica, eu estou falando sobre ligações químicas entre os átomos, ok? Então, aqui é a ligação covalente, a metálica, a iônica, são ligações interatômicas, entre átomos, tá? Quando eu falo de ponte de hidrogênio, né, de polo, de polo induzido, forças de Van der Waals, eu estou falando de ligações entre moléculas, né? O exemplo disso, eu posso ter aqui, ó, um CH3 ligado, né, a um OH, só que da química orgânica, pode atrair ou pode se ligar a uma, né, molécula de água, H2O. E repare que nós temos aqui, ó, o hidrogênio fazendo uma ponte. O hidrogênio ele faz uma ponte, uma aproximação entre duas moléculas. Beleza? Aqui eu tenho a molécula, né, de metanol e aqui eu tenho a molécula de água. A aproximação entre duas moléculas diferentes é uma força, né, intermolecular. E como eu tenho o hidrogênio fazendo esse papel de conversa, de relação entre elas, né, eu posso chamar essa força de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. É uma ligação extremamente forte, é uma ligação muito comum em compostos orgânicos e ela faz, né, com que haja uma condutividade elétrica interessante naquelas moléculas, entre aquelas propriedades, beleza? Então a força de hidrogênio, a ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ela tem assim uma grande importância, maior que a de polo, maior que a de polo induzido ou força de Van der Waals, entre as ligações intermoleculares, beleza? Então, resumindo aqui, resposta à letra B, eu aconselho que você
faça uma revisão aí agora, tá? De ligações químicas, anote, pontue cada caso para que você não seja pego desprevenido, porque a UERJ gosta e vai cair, hein? Estou profetizando, vai cair na prova da UERJ 2021, tá legal? Ligação interatômicas e ligações intermoleculares.